Oi, pessoal, tudo bem? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês já viveram o luto? Uma família enlutada? Tava aqui assistindo uma aula e me lembrei, né? Me veio essa percepção e eu decidi compartilhar. Quando você vive numa família enlutada, em luto, né? Uma família que perdeu alguém há pouco tempo, você muda os pensamentos totalmente. Eu percebi isso quando meu pai faleceu, isso há quase 3 anos, né? Vai para 3 anos agora no começo do ano. E aí eu fiquei pensando, na aula estava falando sobre projeções, família, né? E eu falei, cara, olha que louco como a gente é ignorante das coisas, né? Ignorante no sentido de não conhecer, falta de conhecimento. Minhas tias, né? Minhas tias, meus tios, perderam os pais delas muito novas. Elas tinham por volta de 20 anos, a mais velha, talvez, 20 e poucos anos, e a mais nova tinha 10, 12 anos. Então, eles tinham uma idade entre adolescência e juventude. E a vida seguiu, crescemos, nascemos e etc. E a gente nunca pensou na dor que elas sentiram, né? Eu mesma, eu nunca pensei na dor que minha mãe sentiu, que minhas tias sentiram quando elas perderam o pai dela, né? Quando o pai delas faleceu. E aí, depois de todo esse período, tal, perdi meu pai, tiveram outras mortes, mas quando a mãe faleceu, né? A mãe delas faleceu, a avó, a matriz, né? A matriarca da família faleceu. Toda a família sentiu um peso muito maior. E é interessante porque, na minha percepção, parece que é como se todos estivessem em luto de verdade. Porque não que as pessoas não sentissem, por exemplo, a falta do meu pai ou a falta da minha sobrinha, mas quando, digamos que a base, que era a minha avó, ela é estremecida, né? Ela sai de cena, todos sentem. Eu fiquei pensando sobre isso, porque o que eu senti há 3 anos atrás, a minha mãe e minhas tias sentiram há 30 e tantos anos atrás. Então, ficou a reflexão de o quê? A gente não sabe o que o outro passou. E a gente não tem o direito de julgar qual o sentimento dessa pessoa, muito menos, né, o sentimento, mas por que ela toma as atitudes que ela toma? Por que ela é do jeito que ela é? Porque a gente não sabe da história verdadeira. E olha que, graças a Deus, a minha família é uma família boa. Então, eu fiquei pensando sobre isso. Se a minha família, que é uma família boa, eu não entendi como que eles eram, em algum momento eu julguei essa família, qual o direito que eu tenho de fazer isso? Qual o direito que você tem de julgar o outro, sendo que você não viveu as histórias que ele viveu? Você não sabe o que ele está passando. Muita gente vê a gente sorrindo. Minha família é muito, né, de sorrir mesmo em meio à dor. E vê a gente sorrindo e fala assim, nossa, não tem problema. Ó, eu, como uma boa leonina, não saio sem maquiagem, não saio sem batom. Não saio. Muito difícil. E aí as pessoas falam assim, aí ó, vive arrumadinha, não deve ter problema não. Imagina, mora sozinha. Mas você não sabe o que o outro passa. Então a gente não tem o direito. E essa é a reflexão que ficou, né?
a minha família, que eu convivo há tantos anos, eu nunca parei para pensar sobre a vida que eles viveram após a morte do patriarca da família, do pai, do masculino. Isso é tão forte, né, que a gente nem comentava, muito pouco era comentado sobre isso. E todas as vezes que a minha avó falava do meu avô, ela chorava. E então é muito interessante perceber essas dinâmicas que acontecem. E não era por mal, mas é que esse homem era tão amado que, para não reviver uma dor da perda, não era comentado nem sobre o amor que existia, entendeu? Então é muito forte isso. Então que a gente possa julgar menos, né? É um treino, afinal de contas, é um treino diário de a gente julgar menos, porque a gente não conhece a história dessas pessoas, daquela pessoa. E quando alguém vier com julgamento contra a gente, né, julgando a nossa vida, que a gente devolva para aquela pessoa em pensamento aquela projeção que ela está fazendo sobre você, porque não é sobre você, é sobre ela. Então não pegue para você, não leve para o seu coração aquilo que não é seu. Você conhece a sua história, você conhece a sua vida, você sabe do que você já passou e o quanto que você teve que suportar e viver. Você sabe das suas alegrias e sabe das suas tristezas, então não leve para o coração. É um desafio? É um desafio, mas a gente tem que fazer esse treino todos os dias para que a gente consiga viver um pouquinho melhor a cada dia. Tá bom? Um beijo a todos e até breve.